conversei com o Shurato sobre os níveis evolutivos dos mundos e ele ficou com aquela cara de protagonista de Shonen com um QI de ameba. Eu já falei nos primeiros vídeos do canal sobre esse assunto mais detalhado, sobre os níveis evolutivos dos planetas, no vídeo do Shumatsu no Valkyrie, se não me engano. Você pode estar conferindo lá nesse vídeo que fica bem mais fácil de entender esse. Antes da gente começar, me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação nesse mundo e sermos merecedores de encarnarmos em mundos mais felizes porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Shurato é um dos primeiros principais isekais de todos. Toda essa história de protagonista que vai parar em outra dimensão ou em outro mundo. Tudo começou a partir do Shurato e não do Yu Yu Hakusho, porque o Shurato é de 89 e o Yu Yu Hakusho é de 94. Tem poucos isekais antes do Shurato, mas não é na mesma mecânica que a gente conhece hoje. Resumidamente, a gente classifica os mundos em 5 níveis evolutivos, assim como está no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de Kardec. Primeiro, mundos primitivos, que é onde se passa o anime da Claymore, vai ter vídeo aqui sobre isso, e o do Castlevania da Netflix. Depois ele passa a ser um mundo, quando ele evolui, de expiação e provas, que é onde nós estamos saindo, e entrando no próximo estágio, que é o de mundo regenerado, como por exemplo Marte e Capella. Os marcianos são bem mais evoluídos em moral e tecnologia que a gente. A nossa transição planetária termina em 2075, mais ou menos. Depois, os mundos evoluem para feliz ou ditoso, que é a mesma coisa, como é em Júpiter ou em Sirius. E por último, mundos celestes ou divinos, que é onde se passa o anime do Shurato. Tem vários desses mundos celestes lá nas luas de Saturno. O que acontece antes ou depois, da primitividade e depois do estágio celeste, a gente deixa para falar em outro vídeo, tudo bem? Não tem como ser por acaso que na abertura a letra da música diz que o espírito desse herói é levado para o futuro. No anime, no primeiro episódio já, o Shurato e o amigo dele são transportados para esse outro planeta em espírito, que é onde se passa a história. Esse mundo, ele passou perto da Terra e puxou eles. O corpo deles continua na Terra e os espíritos deles foram desdobrados para fora do corpo. O desdobramento ali no anime é chamado de transfiguração, mas a mecânica é a mesma. Qual é a sacada? Eu ando falando em todos os vídeos que os filmes, séries e animes retratam a verdade espiritual. De tempos em tempos, passa um planeta perto da Terra chamado de Nibiru, ou planeta Chupão. A NASA tem todo o conhecimento sobre ele. Todo o conhecimento, digo, que ela sabe da existência dele e o que ele faz. Mas eles não falam nada que é para deixar a gente na ignorância. Do ponto de vista material científico, quanto maior a massa de um planeta, maior o campo gravitacional de sucção ao redor dele. Esse planeta é conhecido como planeta Chupão, porque ele vai passar aqui justamente na nossa transição planetária e vai sugar os espíritos que estão totalmente atrasados na moral, porque não souberam praticar a lei do amor e ainda vibram na primitividade há várias encarnações, como homicidas, genocidas, ladrões, muito provavelmente políticos corruptos também. É a famosa separação do joio do trigo. Em uma das canalizações do Osho, lá na Casa Plataforma de Oração, ele disse que hoje Nibiru está melhorzinho desde a última vez que ele passou por aqui. E é nesse melhorzinho que, na minha opinião, é onde se passa a história do Shurato. É onde faz mais sentido que ela aconteça. Não é porque o mundo não tem tecnologia que ele é primitivo. Olha a Pandora, por exemplo, lá do filme do Avatar. Não tem tecnologia, mas a natureza é surreal. E eles são super evoluídos, os seres ali do filme são super evoluídos no amor e na fraternidade. Caso você não saiba, Pandora realmente existe. A missão do James Cameron era mostrar
Isso depois de ter sido levado para lá em desdobramento. Sabe aquele mundo em que o Senhor Kaiô treinou o Gohan? Até que ele e o Goku quebraram a espada do Bills? Então, aquele era um mundo ditoso ou praticamente celeste. Só de você perceber como que a natureza se comporta. Ou no mínimo, um mundo regenerado. Só de você perceber a paisagem e os seres que ali habitam, porque com a ausência de maus pensamentos e sentimentos, a natureza fica leve, assim como a psicosfera. O melhor exemplo disso é no vídeo do Dr. Stone, em que eu falo sobre a mudança energética do ambiente com a ausência da imoralidade, ação e reação, e a natureza mostra isso. O que se torna estranho no anime do Shurato é que para se habitar no mundo celeste, ou ainda que seja celeste, feliz, regenerado, o que seja, é necessário que os espíritos estejam num determinado nível evolutivo mais alto, principalmente o celeste. Você quase não vai estar precisando mais reencarnar. O seu corpo, o seu corpo espiritual, conhecido como perispírito ou psicossomático, ele está praticamente sutil, muito mais sutil. Esse planeta, então, que aparentemente seria Nibiru, deve estar ainda entrando em nível regenerado. Perceba o nível evolutivo dos que ali habitam, como é mostrado no anime. Tem os espíritos atrasados que criam a desordem, tem os espíritos bons, como o Shurato, que pode estar ali justamente com a missão espiritual de pôr ordem na casa, e os demais personagens. A minoria percebe a influência que os maus estão tentando fazer, e a maioria acaba sendo iludida, tanto por ingenuidade quanto por estarem na mesma frequência. E a título de curiosidade, quase todo brasileiro já foi praticamente avisado sobre Nibiru, só que não da mesma forma como estou falando agora. Pensa numa cantora que era médium, talvez nem sabia que tinha mediunidade, foi desdobrada por espíritos de luz, foi informada de tudo isso sobre Nibiru que eu acabei de falar. Quando ela voltou para o corpo, sem se lembrar de nada, de nenhuma instrução, de nenhuma conversa que ela teve, o que é normal, ela ficou com a sensação de que algo foi dito para ela no sonho e essa cantora não conseguia se lembrar exatamente do que era. Então ela pegou para compor alguma coisa para ver se lembrava de algo e começou a cantar a seguinte frase: quando o segundo sol chegar,